Estamos aqui para a terceira parte da nossa caminhada com Jesus. Essa história é o que aconteceu durante um dia com Jesus. Um dia com Jesus. Primeira parte, segunda parte está aí na descrição do vídeo, então você pode acompanhar também o que aconteceu. A gente está vendo essa história no livro de Mateus capítulo 14, o que aconteceu durante um dia de caminhada com Jesus. Tá bom? Então você pode clicar aí na descrição, tem a parte 1, a parte 2. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, curta aí, tá bom? Então na terceira parte, que fará aqui no livro de Mateus 14, a gente vai pegar aqui o verso 24, a partir do 23 até o 32, até o 33. Então do 23 ao 33 de Mateus capítulo 14. Que conta o seguinte: depois daquele milagre da multiplicação dos pães, Jesus pede para os discípulos atravessarem o outro lado, né, e ir de barco e atravessar para outra cidade, enquanto ele ia estar ali despedindo as multidões. Jesus despede as multidões, depois que ele despede, ele vai para o monte orar, fica lá orando por um bom tempo, né, porque a vida de Jesus, além dos milagres, fala muito na Bíblia sobre o tempo que ele passava em oração com Deus. Então, ao mesmo tempo que ele operava muitos milagres, ao mesmo tempo que ele falava do amor do Pai, ele buscava no Pai as instruções, ele buscava no Pai força para continuar. Você vê a vida de Jesus, ele poderia estar cansado, poderia estar dormindo, mas não. A Bíblia fala que nesse dia ele foi para o monte orar. E ele orou e ficou lá em comunhão com Deus até muito tarde, renovou suas forças e foi ao encontro dos discípulos. Porém, o texto diz que no mar os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Então, depois que Jesus desce, Jesus vai em direção aos discípulos e lá eles estavam enfrentando uma tempestade. Nesse intervalo da tempestade, nesse meio tempo aí, Jesus vem caminhando em direção a eles, Jesus foi por sobre as águas. O que aconteceu? Os discípulos viram algo de longe e temeram, né? Gritaram entre si: o que será aquilo? O que é aquilo? Já não bastassem as ondas, as tempestades, o que é aquilo que a gente está vendo vindo em nossa direção? E eles começaram a gritar de medo. Eles tiveram medo, ficaram apavorados, e Jesus, vendo isso, falou para eles: olha, tenham calma, sou eu. E aí aparece a figura ilustre de Pedro, né? Aquela figura. Pedro é uma figura fantástica, sabe? Aquele cara que tava para resolver tudo na hora, o que aparecesse. Aquele cara, se dissesse: eu tenho uma pergunta, ele dizia: eu já tenho a resposta. Não queria nem ouvir a pergunta, ele já dizia que tinha a resposta. Era o cara. Pedro era o cara. É engraçado ouvir um pouco assim dessas histórias, o que acontecia com Pedro. É o que aconteceu. Jesus fala: sou eu. Pedro grita de lá: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aliás, né, se o Senhor está caminhando, eu também posso caminhar. E Jesus, sem hesitar, diz: vem, pode vir. E ele foi. E diz que ele foi caminhando. Só que o texto toca em algo bem claro aqui, que também nos traz uma lição. Diz que ele olhou na força das ondas, sabe, na força do vento. Então ele olhou para a tempestade e diz que quando ele tirou o olho de Jesus e olhou para a tempestade, ele começou a afundar. No momento que ele começa a afundar, o desespero bate de novo em seu coração e ele grita: Senhor, salva-me. E o texto bíblico é incrível, porque fala que no mesmo instante Jesus estendeu a mão. Olha que lição maravilhosa a gente tem aqui. O discípulo vai em direção a Jesus, está caminhando por sobre as águas, porém ele desvia seu olhar de Jesus para as ondas, para a força dos ventos e começa a afundar. No que ele afunda, ele grita. E o texto não fala que Jesus correu ao seu encontro ou veio ao seu encontro, diz que Jesus estendeu a mão. Ou seja, ele estava perto de Jesus e mesmo perto de Jesus ele olhou para o problema e começou a afundar. Tanto é que Jesus apenas estendeu a mão. Então o fato de dizer isso, estendeu a mão, me leva a pensar que ele estava perto de Jesus. Ou seja, às vezes isso quer dizer o seguinte, que até perto de Jesus a gente pode desviar o nosso foco. Mesmo estando ao lado de Jesus, nós podemos desviar o nosso foco. Quantas vezes isso também não tem acontecido em nossas vidas? Quantas vezes isso não já aconteceu na tua vida? Está na igreja, está em comunhão e você desvia o teu olhar para os problemas, para as dificuldades e começa a afundar ao lado de Jesus. Você já percebeu isso?
Porque mesmo estando ao lado de Jesus, você tem que olhar para Jesus. Você está perto dele, vai até chegar perto aqui de você, você está perto dele, então você tem que estar olhando para ele e não olhando para os problemas. É o que muitas vezes, eu acho que nesse momento ele deve ter dito assim, olha aí, tá vendo? Eu estou aqui e vocês estão aí. Aí ele começa a olhar a dimensão dos problemas, a dimensão do que está ao redor dele e ele começa a afundar. Isso quer dizer, queridos, que mesmo estando perto de Jesus, não tire o olhar dele, não desvie sua atenção dele, tá? Porque só ele pode salvar. Ele começou a afundar, Jesus ali estendeu a mão e o resgatou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, ele olhou o problema e esqueceu do Jesus que estava ali para resolver aquele problema. E o texto é fantástico porque diz o seguinte, quando eles foram caminhando depois dessa lição, dessa lição que ele deu para Pedro e para os outros discípulos que ficaram no barco, diz que os ventos pararam, as ondas acalmaram e houve grande bonança. Ou seja, o que acontece? Jesus vem realmente para resolver os nossos problemas. Jesus vem realmente para acalmar as tempestades. E ainda que elas continuem, tenha certeza de uma coisa, não tire o olhar de Jesus, porque você não vai afundar. Tá? A presença de Jesus na embarcação das nossas vidas, isso eu vi e gravei e quero levar para a minha vida. Não é a ausência de tempestade, não é a ausência de vento forte. A presença de Jesus na embarcação da minha vida é a certeza de que o barco não vai afundar. Então grave isso, coloque isso para a tua vida. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas não tire o olhar de Jesus. Não tire o olhar de Jesus, tá? E você não vai afundar, porque vai chegar um certo momento em que tudo aquilo vai passar e vai haver grande bonança na tua vida. Isso vem talvez para te ensinar alguma coisa. Essa tempestade vem para nos ensinar a ficar maduros, a ficar pessoas melhores, a ser pessoas melhores. E é isso, tudo tem uma lição. E é isso que Jesus ensina para mim e para você. Tá bom? Então veja que dia corrido esse na vida de Jesus, né? Só contando um pouco aqui essa história em 3 partes, a gente vê que foi um dia bastante corrido, de coisas extraordinárias, de milagres. Nossa, foi tão maravilhoso andar com Jesus. Imagina um dia também você estar andando com Jesus. Imagina um dia também a gente poder estar ouvindo essas histórias com Ele para todo sempre. Porque é isso que Ele promete. Jesus tem um sonho, Ele não veio aqui nessa terra à toa, Ele não veio até aqui nessa terra apenas para fazer uma história e colocar num livro sagrado, não, tá? Ele veio aqui para te salvar, Ele veio aqui para me salvar, Ele veio aqui para nos dar esperança de algo melhor, a esperança de que o que estamos vendo aqui nas letras, em papel, possamos um dia ver face a face, pessoalmente, Ele contando essas histórias, Ele contando tudo como foi. E esse é o meu desejo, eu espero que seja o teu. Apesar dos problemas dessa vida, apesar das dificuldades, a gente continua caminhando rumo ao lugar desejado, rumo ao que Cristo tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, não perca essa esperança. Leia a Bíblia sempre, isso é um manual de sabedoria. Isso aqui é um trailer do que ainda está por vir. Isso aqui é pouca coisa comparado ao que Jesus tem para a gente. Isso aqui é só uma prévia da eternidade que Ele quer passar comigo e com você. Tá bom? Então, um forte abraço, um beijão, que Deus te abençoe e vamos que vamos.